Eu tenho uma polêmica sobre isso aí. Opa. Né, de que Júnior Alonso, Gustavo Gomes e Balbuena, né? 3 zagueiros, que nenhum deles brasileiro. Bons zagueiros, mas eu acho que a mídia supervaloriza os 3. Você acha que o fato de não serem brasileiros conta? Não, mas eu acho que valorizam demais os 3. Eu acho que eles são bons jogadores, ponto. Sério mesmo. A seleção paraguaia é uma peneira. Por quê? O time não ajuda. Tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. O time pode não fazer gol, não ajudar, mas a defesa tem que ser consistente, pô. Hoje esquecemos já de Arce, Rivarola e Gamarra. É verdade. Chilaver. Isso, Chilaver. Fazia gol naquele time? Não. Pelo amor de Deus. A Gustavo França Gomes penou não pra tá fazer nesse gol nível. naquele time. O Júnior Alonso tá numa fase tenebrosa lá no Atlético Mineiro. O Gustavo Gomes, porra, bom no Palmeiras, mas também o sistema ajuda ele, né? Quando ele tá exposto, ele sofre. Pode reparar. Sim. É que o Palmeiras é um time muito Ele já mais tomou um reativo, drible né? desconcertando o Felipe Luiz na Supercopa, porra. Só Verdade. que protegido, qualquer zagueiro protegido cresce em produção. Cansei de falar isso aqui. Quando falava que o Davi Luiz não prestava, quando falava que o Rodrigo Caio. Irmão, todo qualquer exposto, zagueiro exposto sofre. Se o Pablo Maria jogasse no Flamengo do Renato Gaúcho, Pablo Maria ia ser escorraçado daqui, irmão. Ia ser o novo Eraso. Só que como ele jogava num time que era bem compacto, que as linhas estavam sempre próximas, pra frente e pra trás, né? Sempre. Dificilmente ele tinha um mano a mano. Tava protegido sempre, né? Dificilmente. Acontecia. Algum momento do jogo ali, tem momentos que ele fazia falta, tomava amarelo. Como ele puxou na final do Mundial, que ele tomou a contramão. Pô, ele fez. Beleza. E aí você vê aí, quando o time do Dorival, agora no final espaçou um pouquinho novamente. Mas quando o time encaixou realmente. Olha como é que cresceu o Davi Luiz, irmão. Que jogador é o Davi Luiz aqui pro nosso nível. Grande, né? Porra. E dentro e fora de campo, né, cara? Hoje eu tava falando da entrevista dele, a entrevista dele é sensacional, irmão. Sensacional. Como já foi do Felipe Luiz também. A parte que ele fala do Pedro é sensacional, irmão. Vocês viram a entrevista? Você viu? Não, eu não li vi. na íntegra do GE. Ainda não vi. Eu li também, eu não escutei, mas eu li todo. Isso. Quando ele fala do Pedro, que ele chega e dá uma chamada no Pedro, o Pedro não gosta de ficar Eu li essa bolado parte, com ele. li. né? Que ele tinha que treinar que mais. não gosta, né? que ele fala, se tu quer chegar, meu irmão, vai ter que buscar treinar mais. E ele fica meio assim, depois ele conversa de novo, fala pra limpar o coração, bababá, ele volta lá, e aí tu vê o Pedro hoje tá. É. Naquele momento não jogava, tinha ficado de fora da Olimpíada, ou seja, cabeça realmente, tu viu que o cara não tava bem. Foi lá e não tava embaixo. se empenhando nos treinamentos, que acontece muito isso, né, Claro, Bruno? Eu falo muito pros meus normal, atletas. normal. Se você acha que tá desmotivado e você acha que eu vou te botar por pena, eu não vou te botar, irmão. Você tem que buscar o máximo, dobrar, pra falar assim, Castanha, pô, tô aí. E eu olhava e falava assim, pô, Rafa tá pronto pra jogar. Né? Então, e ele fala do Léo Pereira. Ele falou que o Léo Pereira tinha mais tesão de jogar futebol do que jogar, porra, futebol, irmão. Ele, né, não usa essas palavras, mas foi o que ele falou, brilho no olhar. E aí tu vê que os caras cresceram de produção, né? Rodinei, Léo certo. Pereira. Eu perguntei ao Léo Pereira, né, esse ano, na Zona Mista no Maracanã, até só para ilustrar isso que o Castanha está dizendo, eu tive essa oportunidade de fazer essa pergunta para o Léo Pereira, e ele não disse exatamente o que era, mas eu perguntei. E eu cheguei a dizer para ele, a minha opinião, que ele tinha sido jogador do Flamengo, que tinha demonstrado, pelo menos para mim, a maior volta por cima que eu tinha visto Nessa nos últimos temporada. tempos do Flamengo. Do Sim. que ele era quando chegou. Eu não acreditava mais nele, Bruno. Eu também Eu não. também não. Eu também 2 não. anos? Concordo. Hoje ele é um titular absoluto do Flamengo. a Ele e o verdade é essa. Michael são os dois casos mais impressionantes. Olha, Nesse- falei O Michel pra foi ele. 1 ano. O Léo Pereira foram 2. Eu Verdade. falei pra ele, olha. 2,5, e vamos botar assim, perguntei a né? Mais ele. no meio desse ano e, ainda. e 2020. perguntei a ele, cara, o que aconteceu? Ele não me falou em detalhes, mas ele falou, cara, eu tinha tomado muitas decisões erradas, né? Enquanto jogador do Flamengo. Ou seja, claro que a gente sabe o que é. Não preciso ficar dizendo aqui. Mas acho que dentro das decisões dele, ele tinha tomado a decisão de deixar o futebol, de repente, em segundo plano. E, de repente, não sei a partir de que momento, não sei se alguém conversou com ele, se foi a base de religião, não sei se foi ele próprio, mas enfim. Não, o Davi fala que foi Agora o nós sabemos que teve alguém lá dentro que conversou muito E com ele ele. pediu pra sair do Flamengo várias vezes. O Flamengo Sim, né, Diversas até vezes. chegar a Casos de proposta. indisciplina, enfim. E ia sair, e a torcida feliz da vida se saísse, né? Quando Com pediu pra certeza. sair. Mas hoje ele é uma Mas realidade. que volta né? por cima, realmente, cara. Realmente. Eu sou um grande fã também da dupla de zaga Fabrício Bruno e Pablo. Você acha que algum desses dois pode tentar pleitear um lugar ao sol no time? E o Rodrigo A? Caio? Eu também sou fã. O que você acha? Ele é fã de todo mundo. Eu sou fã. Ah, os caras são bons, pô. São bons, mas... Cara, o Fabrício, tu vê como é que é tudo concentração e motivação, né? Você viu os últimos jogos agora dos dois? Ah,
Por quê? Porque já relaxou. Relaxou Porque, total, né? Tu sabe que quando você tá jogando ali, quando você relaxa, irmão, pra você recuperar de novo, Difícil. é complicado. Mas temporada de Fabrício Bruno e de Pablo. Porque o Pablo ficou muito marcado, né, Rafa? Porque ele erra alguns passes Sim. na construção. Mas eu falo sempre nas minhas lives lá, o desafio é falar um drible que o Pablo tenha levado. Muito seguro. Ou alguns Muito, dribles. sim. Nada. Muito seguro, posiciona bem, bom na bola aérea. O problema é se estiver exposto, né? Exposto, aconteceu agora no jogo, mas também entra também a questão de concentração do Claro, Flamengo e tal, lógico, lógico. né, em velocidade. Mas foi muito bem os dois. E quando tinha necessidade de entrar, o Fabrício Bruno, muito bem, cara. Tanto que... Ele era titular, né, no time do tinha Paulo muita gente Souza. que queria que o Fabrício Bruno fosse titular no Gabriel Pereira. Eu até falei, não vai mexer agora, porque não mexeu até agora, não vai mexer pra Não final. dava pra Não, mexer. faz sentido. Mas o Léo Pereira teve um jogo ruim, né? Que foi contra o Fortaleza lá. Né, que ele foi muito mal, verdade. participou dos 3 gols. Né, Do mas- Fortaleza, né? Fortaleza. Não, os gols do Participou, Fortaleza. diretamente. Né, nos gols do Fortaleza. E depois recuperou, jogou muito bem no Maracanã, não lembro qual foi o jogo, jogou muito bem. Então, Vários. não, na sequência depois do Sim. Fortaleza. Porque se ele joga 2 jogos ruins, Jogos o cara grandes de Libertadores, já de liga um mata-mata. alerta, né, Bruno? Se você... Claro. Você, poxa, foi muito mal. Aí depois no outro jogo tu vai mal de novo, o Bruno aquece aí que tu... Claro. Já Pô, começa a... atividade, né? Vou começar. Então, não, ele foi bem e foi titular na final também foi bem e tal. O Flamengo tá muito bem servido, 5 zagueiros, né, cara? Porque assim, o Rodrigo Caio, eu tenho muita fé que o Rodrigo Caio volte a jogar, cara. Acho que a esperança, A tal da fé, né? toda a fé que você, porra, usar. Não deu certo com o Paulo Souza, mas, porra. Mas eu acho que vai dar certo com o Rodrigo Caio. Primeiro que, cara, é um jogador acima da média. Acho que aqui pro Brasil, dúvida, sem tecnicamente. Hoje talvez tenha o Davi Luiz, tecnicamente seja tão bom quanto, mas era ele, tecnicamente falando. Cara que não é um cara da noite, não é um cara de ficar na farra. É um né? atleta, né? Cabeça É um muito boa, atleta. E a cabeça, né? Porque tanta coisa que ele já passou, ele dá a volta por cima, ele volta. Então, assim, eu acho que ele merece, cara. Ele merece uma sequência, cara. Foi muito bom 2019, né? Com o título que ele ganhou, jogando efetivamente. Mas, cara, é um cara que tá sempre correndo atrás, não desiste, né, irmão? Porque é difícil, cara. Tantos problemas. O cara já tem dinheiro e tal. Muita gente parava. E ele Com não. certeza. Novo ainda, né, cara? Ele Prefere tem sofrer, né? Sofrer no sentido da recuperação. de recuperar, de querer Ver jogar. os colegas jogando Então, e treinando. Primeiro, eu já queria que ele voltasse a jogar só por conta disso. E segundo, que eu acho que ele ainda pode, voltando em alto nível, aí ajudar muito a gente, né, durante a temporada, independente se ele for titular ou não, ou jogando, porque qualidade ele tem demais, irmão. Acho que não tem nem 30 anos, né? A idade Não, ele não tem. o O problema Rodrigo é- Caio, posso até pesquisar aqui, mas tiver, eu vai acho que fazer não ano tem que vem 30 agora. anos, não. E estaria na seleção brasileira de Copa do Mundo, Pô, hein? esse ano, na Copa do Mundo, o Tite falou que esperava ele. Uhum. O Tite falou, se ele volta a jogar, ele podia estar na seleção. O Tite gosta dele, cara. E ele também tá na geração olímpica, né? Que tem vários aí que estão no Flamengo. Aham. 29 anos, Aí, o Rodrigo Caio. Exatamente. Na Olimpíada, Tá novo, né, cara? pô. O Rodrigo Caio tava na Olimpíada, Gabigol, o Thiago É, foi Maia. campeão, né? 16, é. Campeão em 16. Então verdade. pode haver uma dança das cadeiras do bem aí nessa dupla titular de zaga. Não sei, cara. Hoje Nem eu com o não Rodrigo sei. Caio pronto. Rodrigo Caio voando, ele é titular. Com Ele é quem? Mas não é Com o Davi exatamente Luiz? aí Com que o entra. Davi. Com o Davi. Se você É. tem um detalhe hoje na entrevista do Davi Luiz, Ah. tu viu que ele falou que ele, a vida toda dele sempre preferiu jogar pelo lado esquerdo. Ah, isso faz alguma diferença. Ele falou isso Porque hoje. O Rodrigo joga pelo lado E ele direito, falou, e né? acabei jogando pelo lado direito, foi bom pro Rodinei e tal. Encontrei o Rodinei. Mas ele sempre gostou do lado esquerdo, né, cara? Joga O- dos dois lados, mas sempre gostou do lado esquerdo. O que é a parada do Rodrigo Caio também não dá pra entender, porque o Rodrigo Caio sempre teve a preferência, teve um jogo contra o Palmeiras, lá em Brasília, lembra? Aquele 2x0 com o Alessandro, que eles lembro. voltaram Sim. invertido, ele e o Gustavo Henrique. Sim. Lembra? Lembro. Dá pra entender esses caras, não dá pra entender, irmão. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.